Olá, meus amores do terceiro ano. Bom, essa semana eu vou parar um pouco a nossa apostila, que nós já estávamos vendo, né? E vou fazer a revisão para os conteúdos que eu vou cobrar para a nossa prova semana que vem, tá? A prova vai ter 7 questões, basicamente, e eu vou cobrar 3 conteúdos gramaticais, que foram os que nós vimos de revisão de tempos verbais, tá? Lembram que eu tinha passado revisão de uns tempos verbais? Especificamente, eu revisei Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect e Past Perfect. São esses conteúdos que eu vou cobrar junto com interpretação de texto na prova de vocês, certo? Lembram que eu revisei esse conteúdo para nós trabalharmos agora na apostila Passive Voice? Então, eu vou cobrar para essa prova a revisão desses conteúdos. Então, nós vamos rever agora, né, já que eu vou revisar esses conteúdos, nós vamos revisar o Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect e Past Perfect. São esses os conteúdos que eu cobrarei para a prova, certo? Então, inicialmente, nós vamos falar sobre o Present Simple. O Present Simple é usado para falar de fatos e generalizações, de rotinas, hábitos e ações do dia a dia, para dar mais vida a eventos passados. São os 3 usos básicos desse tempo verbal, certo? Se eu digo que eu acordo cedo todos os dias, eu estou usando o presente simples. I wake up early every day. Eu acordo cedo todos os dias. É uma rotina, é um hábito meu, certo? Então, eu uso o presente simples, tá? Estruturalmente falando, nós temos no presente simples, na forma afirmativa, a gente vai ter o sujeito, o verbo no presente simples e o complemento. Só que para he, she ou it, obrigatoriamente, eu tenho que conjugar o verbo na terceira pessoa, porque he, she ou it é terceira pessoa. Então, eu tenho que, obrigatoriamente, conjugar o verbo na terceira pessoa, certo? Então, go, no caso, conjugado na terceira pessoa, ele vai levar ES no final. Por isso aqui nós temos she goes to school every day. Ela vai para a escola todos os dias, certo? Na forma afirmativa, eu vou ter o sujeito, o verbo no presente e o complemento. E o meu verbo no presente aqui, ele está conjugado na terceira pessoa, porque o sujeito está na terceira pessoa, certo? No caso da forma negativa, quando eu tenho, para as formas negativa e interrogativa do presente simples, eu tenho que usar a partícula do ou das, certo? O do vai ser usado para todos os sujeitos que não estão na terceira pessoa, ou seja, I, you, we e they. E o das vai ser usado para he, she, it. Por isso que no meu exemplo aqui nós temos o das, porque o meu sujeito está na terceira pessoa, que é she. Então, a mesma frase que eu coloquei na afirmativa, eu estou passando para a negativa. She doesn't go to school every day. Então, o que foi que eu fiz aqui na negativa? Eu coloquei o not e o das, que é a minha partícula usada para negativa e interrogativa. Então, se o meu sujeito aqui fosse they, por exemplo, eu usaria do e não das, certo? Lembrando que doesn't é a abreviação de does not. Então, tanto faz eu usar does not, quanto eu usar doesn't. Lembrando que aqui é das porque o meu sujeito está na terceira pessoa, she. Então, eu vou usar das para he, she ou it. Se for qualquer outro sujeito, eu vou usar o do, certo? Não esqueçam. E o meu verbo principal é outra mudança que vocês não podem esquecer, tá? Quando eu uso do ou das, o meu verbo principal, no caso do do não, porque o verbo não altera. Mas no caso do das, quando eu uso o das, o meu verbo que estava conjugado na terceira pessoa, na forma afirmativa, vocês estão vendo que o go está conjugado na terceira pessoa, na forma afirmativa. Quando eu uso o das, obrigatoriamente o meu verbo volta para a forma normal. Então, eu não posso manter goes aqui também, na forma negativa, porque eu usei o das. O go volta para a forma normal. E na interrogativa, eu vou pegar o das e colocar antes do sujeito. Então, eu vou colocar o das, depois vou colocar o sujeito, depois coloco o go na forma básica, não conjugado, e depois o complemento. Ah, professora, mas se fosse com do, se fosse o sujeito fosse I, you, we ou they, a mesma coisa. Eu usaria doesn't ou don't na negativa e o do vinha para frente do sujeito na interrogativa, certo? Esse é o presente simples.
Mas nós temos umas regrinhas para conjugar os verbos na terceira pessoa, na forma afirmativa. Lembram que eu falei que na forma afirmativa, para a terceira pessoa, ou seja, he, she ou it, eu tenho que conjugar o meu verbo com S? Nós temos umas regras específicas para fazer essa conjugação. Vamos a elas. A maioria dos verbos vão receber S. Por exemplo, o want recebe S para ser conjugado. Lembrem que na forma negativa e interrogativa o verbo volta para a forma normal, tá? Os verbos terminados em consoante mais Y, eu troco o Y por I e acrescento S. Cry, consoante mais Y. Eu excluo Y e acrescento I e S. Verbos terminados em S, SS, SH, CH, X, Z e O, acrescenta S. Do, vai ser das. Lembrando que esse do e das aqui não é o do e das da partícula lá, é o verbo nesse caso. O do e das das formas negativa e interrogativa do presente simples são verbos auxiliares. Nesse caso aqui, do é um verbo principal. A exceção para essa regra vai ser o verbo have. Ele é um verbo irregular nesse sentido aqui. Então, o have conjugado na terceira pessoa vai ser has, certo? Ele é uma exceção. Verbos terminados em consoante mais vogal, exceto verbos terminados em W, X e Y, eu vou... aqui eu já estou no passado simples, desculpa, pessoas. Bom, nós vimos o passado, o presente contínuo, né? Acho que aquele slide entrou ali equivocadamente, tá? Aqui foram regras para o passado, para o presente simples, certo? Então, aqui eu conjuguei os verbos na terceira pessoa do presente simples. Lembrando que eles só são conjugados para a forma afirmativa. Na negativa e na interrogativa eu vou usar o do ou das, então o verbo ele volta para a forma básica, sempre, certo? Vou voltar aqui para vocês reverem. Na forma afirmativa eu vou ter o sujeito, o verbo no presente simples e o complemento. Na negativa eu vou ter o sujeito, o don't ou doesn't, mais o verbo, mais o complemento. E na interrogativa, o do ou das vem para o início da frase, para frente do meu sujeito, depois vem o sujeito, depois vem o verbo principal e depois vem o complemento. Lembrando que nesses exemplos aqui eu coloquei o das, mas se fosse com o do seria a mesma coisa, certo? Só que o do, o meu verbo principal na afirmativa não vai ser conjugado na terceira pessoa, porque o do só vai ser usado para as primeiras pessoas, primeira e segunda pessoa. Na negativa, o do vai ser don't ou do not, né? E na interrogativa, no lugar do das, eu coloco o do, certo? Lembrando que o das vai ser usado só para as terceiras pessoas, he, she ou it. Beleza? Agora o presente contínuo. O presente contínuo vai ser usado para falar de ações que estão ocorrendo no momento da fala ou da escrita e também vai ser usado para expressar mudanças que estão ocorrendo na atualidade, certo? Vamos para os exemplos. Aqui nós temos tanto a forma afirmativa quanto negativa e interrogativa. Então, na forma afirmativa, a gente vai ter o sujeito, o verbo to be no presente, que vai ser am, is ou are. Nesse caso aqui, eu coloquei are porque o meu sujeito é o we. E eu vou ter o verbo principal com a terminação ing, certo? O ing é o que vai marcar o tempo contínuo. O ing é o NDO do português. Então, vocês não podem esquecer do ing. Tá? Então, vou ter aqui o sujeito, o verbo to be no presente e o verbo principal com a terminação ing. De novo, o verbo to be aqui é are, porque o meu sujeito é o we. Mas se fosse I, o verbo to be para I vai ser am. Se for he, she ou it, o verbo to be vai ser is. E se for we, you ou they, o verbo to be vai ser are. Por isso que aqui é are, porque o meu sujeito é o we. Certo? Na afirmativa eu coloco o sujeito, o verbo to be e o verbo principal com a terminação ing. Na negativa eu vou ter o sujeito, o verbo to be, mais o not, mais o verbo principal com a terminação ing. Nesse caso aqui, eu abreviei o are not para aren't. Aren't é a contracta de are not. Lembrem desse detalhe. Aren't é a contracta de are not. Ou eu coloco o are not, ou eu coloco o aren't. Bem assim, vai ser com esse. Ou eu coloco is not, ou eu coloco isn't. Se for com am, eu não posso usar am't. Não existe contracta com am not, tá? Sempre vai ser am not, porque eu não tenho como contrair, como juntar as duas palavras, certo?
Na forma interrogativa, eu vou pegar o meu verbo to be, independente do qual seja, se for am, se for is ou se for are, e vou colocar na frente do sujeito, e depois coloco o verbo principal com a terminação ing e o complemento, como vocês estão vendo aqui. Certo? Lembrando que eu usei o verbo to be are, porque o meu sujeito é we. Mas se fosse um sujeito que coubesse o verbo to be is ou am, eu ia usar da mesma forma. Eu ia usar not para fazer a negativa, ia pegar o verbo to be e ia colocar na frente do sujeito para fazer a interrogativa. Não esqueçam disso, certo? Os verbos para acrescentar o ing, que é aquela partícula que indica o tempo contínuo, eu tenho algumas regras específicas. Eu trouxe aqui. A maioria dos verbos, para ir para o contínuo, é só acrescentar ing no final, como eu já tinha falado para vocês. Aí tem aqui o exemplo. Send vai ser sending, tá? Os verbos terminados em e, eu excluo o e e acrescento ing. Become termina em e, aí eu excluo o e e acrescento ing. Verbos monossilábicos terminados em consoante, vogal, consoante, eu vou dobrar a última consoante para acrescentar ing. Get termina em consoante, vogal, consoante. Ele é monossilábico, ou seja, tem só uma sílaba. Aí eu dobro a última consoante para acrescentar o ing. Verbos terminados em ie, eu vou trocar o ie por y e acrescentar ing, como é o caso de die. Die, eu troco o ie por y e vai ficar dying, com y e ing. Certo? Já o simple past, que foi um outro tempo verbal que nós vimos, vai ser usado para mostrar que uma ação iniciou e terminou no passado. Ele é usado para ações concluídas no passado. A estrutura básica vai ser sujeito, verbo to be no passado, ou verbo principal no passado e o complemento. I visited my grandmother last week. Eu visitei minha avó semana passada. I went to Paris 2 days ago. Eu fui para Paris 2 dias atrás. Então, aqui nós temos o exemplo de um verbo regular, com a terminação ed, e de um verbo irregular, ou seja, segunda coluna da tabela dos verbos irregulares. Passado simples do verbo go, é o verbo went, certo? Então, eu tenho sujeito, verbo principal no passado simples e o complemento. No caso da forma afirmativa, eu trouxe aqui o exemplo do verbo irregular, tá? Paul went to the cinema yesterday, como eu falei para vocês. Sujeito, verbo principal no passado simples e complemento. Na negativa, eu vou colocar o didn't depois do sujeito e antes do verbo principal. Esse didn't, que está aqui, ele é a abreviação de did not, tá? Então, tanto faz eu colocar did not, quanto eu colocar didn't, certo? Fica a critério de vocês. O que vocês não podem esquecer, se eu uso did, o meu verbo não pode mais estar no passado simples. O meu verbo vai voltar para a forma básica. Por quê? Porque eu vou saber que essa sentença está no passado por causa da presença do did. Então, eu não posso usar o did e deixar o meu verbo no passado simples. Nas formas negativa e interrogativa do passado simples, eu tenho que usar o did. Se eu uso o did, o meu verbo ele não fica mais no passado simples, ele volta para a forma normal. Por isso que na forma afirmativa eu usei went, porque não tem did, né? Mas na negativa e na interrogativa, o went volta a ser go, porque ele volta para a forma básica por causa do did, certo? Então, na negativa, eu vou colocar o didn't depois do sujeito e antes do verbo principal, e o verbo principal volta para a forma básica. E na interrogativa, eu pego o did e coloco antes do sujeito, e depois do sujeito eu boto o verbo principal também na forma básica. Repito, na forma básica por causa do uso do did, certo? O did é obrigatório para as formas negativa e interrogativa do passado simples. Passado contínuo. O passado contínuo vai expressar ações em andamento no passado. Por exemplo, we were reading a beautiful poem together. Nós estávamos lendo um poema lindo juntos. He was watching TV with his friends. Ele estava assistindo TV com os amigos dele. Então, aqui nós temos dois exemplos, um com was e um com were, porque na estrutura do passado contínuo nós vamos ter sujeito. No presente contínuo nós não temos o verbo to be no presente. Então, no passado contínuo nós vamos ter o verbo to be no passado. O verbo to be no passado é representado por was ou were. O was vai ser usado para he, she ou it. Por isso que aqui nesse exemplo com he nós temos o was. E o were vai ser usado para you, we ou they. Por isso que aqui nós temos o were junto com o we, certo?
Então, nós vamos ter sujeito, o verbo to be no passado, que vai ser was ou were, dependendo do sujeito, e o verbo principal também com a terminação ing, que vocês já viram as regras para o acréscimo do ing no final dos verbos. A forma afirmativa vai ser com sujeito, verbo to be no passado, verbo principal com a terminação ing. Na negativa, sujeito, verbo to be no passado, mais o not, mais o verbo principal com a terminação ing. Aqui eu estou usando weren't, porque é a abreviação de were not. E o wasn't é a abreviação de was not. Tanto faz o weren't quanto were not. Tanto faz o wasn't quanto was not. O que eu não posso errar? O verbo to be para o meu sujeito. Eu não posso usar o was com we. E não posso usar o were com he. Com o he vai ser sempre o was. Com o we vai ser sempre o were. O was só é usado para he, she ou it. E o were para o was vai ser usado para I, he, she ou it. E o were vai ser usado para you, we ou they. Sempre, tá? E para fazer a interrogativa? Na interrogativa, eu vou pegar o verbo to be do passado, was ou were, e vou colocar antes do sujeito. Então, percebam que os exemplos são os mesmos. Eu só mudei as formas afirmativa, negativa e interrogativa. Na afirmativa, eu vou ter sujeito, o verbo to be no passado, o verbo principal com ing e complemento. Na negativa, sujeito, o verbo to be no passado, mais o not, mais o verbo principal com a terminação ing, mais o complemento. Na interrogativa, eu pego o verbo to be, coloco na frente do sujeito, depois coloco o meu sujeito, depois coloco o verbo principal com a terminação ing e depois o meu complemento. Lembrando que para os tempos contínuos, o verbo principal tem que ter ing, tanto no presente contínuo quanto no passado contínuo. Certo? Os últimos conteúdos que eu passei para vocês foram present perfect com past perfect. O present perfect vai ser usado para ações que aconteceram no passado e têm importância no presente ou consequência no presente. Aí nós temos como estrutura aqui, olha, sujeito, have ou has, e o verbo principal no passado particípio. Ou seja, se for um verbo regular, com ed no final. Se for um verbo irregular, vai usar a terceira coluna da tabela dos verbos irregulares. Então, nós temos aqui esse exemplo, né? Um outro uso do presente perfeito, usado para ações que começaram no passado e continuaram no presente. Aí nós temos o exemplo, the world's climate has become warmer over the past 15 years. Então, é uma ação que começou no passado, é uma mudança climática que começou lá e tem cada vez acontecido nos últimos 50 anos. Então, começou no passado e ainda se mantém no presente, certo? Então, nós temos a mesma estrutura, sujeito, auxiliar have ou has. Nesse caso é has porque o has vai ser usado para he, she ou it. E o have vai ser usado para os outros sujeitos, tá? E o verbo principal no passado particípio. Vamos para as formas afirmativa, negativa e interrogativa. Eu trouxe um exemplo com has e um exemplo com has. Como eu falei para vocês, has vai ser usado para he, she ou it. E have vai ser usado para I, we, you ou they. Certo? Nesse primeiro exemplo aqui, she has sold all her pets. Nós temos sujeito, has e o verbo principal no passado particípio. Então, a estrutura para a forma afirmativa vai ser sujeito, verbo auxiliar have ou has, mais o verbo principal no passado particípio, mais o complemento. Para fazer a negativa, sujeito, have ou has, mais o not, mais o verbo principal no passado particípio, mais o complemento. Então, para fazer a negativa, eu só coloco o not depois do have ou has. Nesse caso aqui, eu coloquei hasn't, porque é a abreviação de has not. Haven't é a forma contracta de have not, certo? Então, tanto faz eu usar hasn't quanto has not. Tanto faz eu usar haven't quanto have not, certo? Aqui eu só usei as formas contractas, certo? Mas vocês podem usar a forma normal sem problema, desde que entendam que a forma negativa eu vou colocar o not depois do have ou has. E na forma interrogativa eu vou pegar o have ou has e vou colocar na frente do sujeito. Lembrando que o meu verbo principal ele vai se manter nas três formas no passado particípio. Sempre, tá? No passado particípio. Já o past perfect, para finalizar, vai ser usado para descrever uma ação que aconteceu antes de outra ação no passado, certo? Por exemplo, eu tinha lavado a louça quando minha mãe chegou.
Então, primeiro eu lavei a louça, depois minha mãe chegou. Então, a minha ação de lavar a louça é um passado perfeito. Ela aconteceu antes de uma outra ação no passado. Minha mãe chegou, está no passado. Mas antes disso, eu já tinha lavado a louça. Então, uma ação que aconteceu antes de outra ação no passado, essa ação está no passado perfeito. E qual que é a estrutura? No passado perfeito, eu não tenho a opção de usar have ou has. No passado perfeito, eu vou usar had. Só had, independentemente do sujeito. Por isso que é mais fácil do que o presente perfeito, tá? Então, eu vou ter sujeito, mais o had, mais o verbo principal no passado particípio. Deixa eu passar aqui para as formas afirmativa e negativa e interrogativa para vocês se situarem, tá? Olha aqui os exemplos. Eu botei o mesmo exemplo para as três formas, afirmativa, negativa e interrogativa. Igual eu fiz com os outros slides, para vocês ficarem mais familiarizados com a diferença, que é bem estrutural mesmo. Muitos de vocês confundem essa estrutura, certo? Mas é básica. É só vocês focarem nas estruturas que vocês não conseguem errar a questão. Então, na forma afirmativa do passado perfeito, eu vou ter sujeito, mais o had, mais o verbo principal no passado particípio. Lembrando, se for um verbo regular, ele vai terminar em ed. Se for irregular, ele vai obedecer à terceira coluna da tabela dos verbos irregulares, porque eu estou falando do passado particípio, não é passado simples. Então, terceira coluna da tabela dos verbos irregulares ou verbo com ed no final. Então, sujeito, mais o had, que é o auxiliar, mais o verbo principal no passado particípio, mais o complemento. Para fazer a negativa, sujeito, mais o had, mais o not, mais o verbo principal no passado particípio, mais o complemento. Para fazer a interrogativa, eu pego o had, coloco antes do sujeito, depois coloco o sujeito, depois coloco o verbo principal no passado particípio, depois o complemento. Não posso esquecer que nas formas interrogativas tem que ter o ponto de interrogação no final. Então, percebam que a estrutura é a mesma. Aqui eu coloquei hadn't, que é a abreviação de had not. Tá? Então, tanto faz usar had not, quanto usar hadn't. Eu só abreviei, certo? Então, na afirmativa, had mais o verbo no passado particípio. Na negativa, hadn't ou had not mais o verbo principal no passado particípio. E na interrogativa, eu pego o had, que é o meu auxiliar, e coloco antes do sujeito, para depois colocar o verbo no passado particípio. Beleza? Bom, os conteúdos são esses, pode parecer extenso, mas isso tudo vocês já viram, né, em videoaulas anteriores, que vocês podem ir lá no canal do YouTube e rever essas aulas. Tem também o conteúdo que eu coloquei em PDF lá no portal para vocês, no decorrer das aulas que a escola postava, né? Cada uma dessas aulas eu coloquei um conteúdo em PDF para vocês, coloquei exercício em PDF para vocês e na segunda-feira eu vou postar um exercício de revisão desses conteúdos todos para a gente só rever algumas questões, trabalhar algumas coisinhas de dúvidas que vocês possam ter. Essas questões nós vamos trabalhar no ENCAT para tirar as dúvidas que vocês possam ter, porque na outra semana a gente já dá início à nossa segunda avaliação, certo? Por hoje é só. Beijos para vocês, nos vemos no nosso próximo encontro e até mais.